noite. Bem-vindos ao 4º debate do 8º Festival Assim Vivemos, aqui em Brasília. Mais uma vez aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, de Brasília, trazendo esses filmes do mundo inteiro, de 5 continentes, com pessoas com deficiência, mostrando como em outros lugares acontece a acessibilidade, a inclusão ou os conflitos e dificuldades para que isso aconteça. Então, para discutir os filmes do Programa 9, que vocês acabaram de assistir, temos aqui 2 convidadas. Ana Paula Feminella, por favor. Te ajudo. A Ana Paula é membro do Coletivo de Mulheres com Deficiência do DF, servidora pública, e Fabiana Gadelha, presidente do CONANDA. Todos esses debates são colocados na íntegra na internet, no site do festival, pelo Vimeo, né? A gente coloca no Vimeo e põe o link no site do festival, de modo que vocês podem divulgar para outras pessoas que não vieram e gostariam de assistir, que em breve estarão à disposição, assim como os debates sobre os mesmos temas nas outras cidades e também debates desde o festival de 2009. A gente tem feito isso. Então, quem se interessa pelos debates dos festivais anteriores pode acessar no site, tem as abas dos anos anteriores. Então, em cada ano anterior, vocês encontram os debates todos na íntegra no site do assimvivemos.com.br. Aqui a nossa dinâmica é muito simples. Nós convidamos as nossas debatedoras a fazerem suas primeiras observações sobre os filmes e relacionar o conteúdo dos filmes com a sua experiência própria, profissional, de vida. E logo depois abrimos as perguntas para o público. E quando abrirmos as perguntas, peço que todos façam suas colocações no microfone para que fique tudo gravado, o áudio todo gravado, e depois vá o diálogo todo para a internet. Quem quer começar? Fabiana? Boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui. É a 2ª vez que eu participo como palpiteira, né? Conheci a Lara em 2011, né, Lara? 11, 12. Por aí. Nós temos filhos, né, que são meninos lindos, sabidos, e isso nos uniu. Então, é muito importante falar disso. Eu estou aqui hoje como Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA significa isso. E te falar um pouco, né, dessa perspectiva, né, do direito da criança e do adolescente, ao direito de ser menino e de menina, de ser adolescente, de poder exercer o direito ao amor e à sexualidade de uma forma livre, menos tutelada, possivelmente, e com responsabilidade. E como é que nós vamos? Você vai me perguntar ou eu vou falar do que... Você vai comentar os filmes em relação ao que você tem visto no Brasil. Tá. Bom, vendo os filmes, a gente percebe essa preocupação tutelar mesmo, né, que a família coloca sobre as expectativas que ela tem do que é ter um filho que nasce diferente daquilo que ela idealizou. No filme brasileiro. Mas mesmo nos outros filmes, onde essa perspectiva ela vem de um outro lugar, é um pouco do lugar do outro, né? A pessoa com deficiência, ela vai exercer sua sexualidade ou não? Como que ela vai fazer isso? O menino, ele vai poder começar a beijar na boca a menina, o que pode, o que não pode, antes do casamento, fora do casamento. Então, se eu vou ser transgênero, se eu vou exercer, como é que eu vou exercer o amor, né, dentro dessa condição de querer, né, viver um amor do jeito que eu quero, não da forma como a sociedade se impõe. E aí eu fico pensando nessa perspectiva que nós, pais e mães, e aí os gestores públicos, como que nós vamos nos comportar perante essa questão, que não é um problema, mas é uma realidade. Então, o acesso à internet, o acesso a esse diálogo mais franco e direto entre as famílias, entre os meios de comunicação, e como que você vai se comportar com relação a isso. Então, no filme Luísa,
que eu acho que é o que traz uma perspectiva assim bem mais realista do que dos preconceitos, né, que a família tem com relação ao exercício da sexualidade pelo seu filho, né? Então, o fato da Luísa ter uma deficiência intelectual, como que ela vai administrar esse desejo dela junto à família? Se ela não tivesse, ela teria aquele diálogo tão franco, né, com o pai, com a avó, de dizer o que vai fazer, como vai fazer, que hora vai fazer, se pode fazer isso antes ou depois do casamento. A gente vê que é um diálogo que se tem hoje também, né, com as meninas que também não têm deficiência, mas a partir de um olhar machista, de um olhar dominador, patriarcal, de dizer que a menina só pode transar depois que casa, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, da preocupação de engravidar, né? E aí o exercício da sexualidade para a mulher ele está muito vinculado à gravidez. E aí no âmbito das políticas públicas de criança e adolescente, a gente tem a questão da exploração sexual, da violência sexual, que ela só aparece quando a menina engravida. Né? Nós temos aí, por exemplo, uma lei que prevê o estupro de vulnerável para a menina, para quem estiver em relações sexuais com menores de 14 anos. Né? Isso é um crime, hediondo, inclusive. E se dois adolescentes de 13 anos se relacionarem? Vão os dois presos porque se relacionaram? Porque são menores de 14? Qual que é? Então, a lei vem te colocar uma faixa etária. Qual que é a idade que você vai poder ter uma relação sexual? Só que, na realidade, isso não é isso que acontece nas populações ribeirinhas, nas populações indígenas, e conforme a cultura daquele ambiente, as meninas, mesmo sem haver uma violência, digamos assim, um ato constrangedor, né? As pessoas se relacionam também. Mas veio a lei e colocou isso como uma medida de proteção. Eu não sou contra nem a favor, estou só querendo discutir o quanto que o Estado vem te colocar, dizer o que você pode e o que você não pode fazer, mas não coloca regras. Você pode... e com relação à pessoa com deficiência, como é que isso se aplica? Não tem a idade? Mas ela não é interditada? Então não pode? Ela tem... Entendeu? Então, o constrangimento de dizer, não, você só vai poder se relacionar com ele depois que você casar. Não, mas e se você engravidar? Que era a polêmica da mãe. Como é que vai ser? Eu não quero cuidar desse filho. Você vai cuidar? Como é que você vai cuidar? E a menina, não, eu até quero ter neném, né? Mas ninguém quer ser tia dela, mas ela quer ter. E aí, assim, como é que você vai colocar essa questão também quando a adolescente, jovem, né? Não com a idade da Luísa, mas ela também quer exercer esse direito à maternagem. E aí vem esse outro conflito, né? Seu pai, estou pensando que o seu pai, podemos fazer uma laqueadura em você, né? Uma cirurgia para você não ter bebê. Ou seja, ela não está preocupada com a violência sexual eventual que ela possa sofrer, nem com a qualidade do sexo que ela vai praticar, mas se ela vai deixar um filho para ela cuidar. Então, essa tutela desse direito, que quando a lei não consegue exercer, é a família que exerce, a gente tem que refletir também quando isso se aplica em outras situações que não envolvem só a deficiência, né? Numa situação ali onde aquela menina vai exercer ali o seu direito direitos que a gente chama, direitos humanos, a gente chama de direitos sexuais e reprodutivos, né? Ou seja, que o sexo não é só para reproduzir, você tem as duas coisas. E aí cabe também aquele preconceito de achar que as pessoas com deficiência não transam, né? Como se fosse uma coisa santificada. E aí eu trago um pouco do relato da minha experiência pessoal. Eu tenho um filho com síndrome de Down, né? O Miguel. Miguelzinho tem 8 anos. E desde que Miguel aparece, né, na sociedade, as pessoas falam, nossa, ele é tão carinhoso, tão bonitinho. Mas quando ele crescer, você tem que tomar cuidado, viu? Porque eles são taradinhos. Né, ou seja, está na cara dele. A Luísa não tem o estigma, não tem a cara da síndrome de Down. Então as pessoas não sabem, até conviver, até a mãe contar, não sabe da condição dela. Mas na síndrome de Down, por exemplo, e aí isso se reflete no outro filme também, de que o fato de síndrome de Down, a primeira preocupação que vem na cabeça do pai e da mãe será que ele vai falar? Será que ele vai andar? Será que ele vai aprender? E aí tudo bem, na infância passa. Aí quando ele chega na adolescência, que supera, que ele fala, que ele anda, que ele lê, como é que ele vai se comportar? Porque eles são, né, existe um preconceito, enfim, uma falsa ideia de que eles têm a sexualidade aflorada. E aí as mães já se preocupam, e os pais, as mães e os pais, têm recorrido à justiça
para promover a fertilização das meninas, de fazer uma laqueadura precoce, assim que acontece a primeira menstruação, de recorrer à medicina para... como é que se diz? Quando você... É o castramento, né? Que você vai, enfim, que você vai impedir que aquela menina engravide. E não se está preocupando com as violências sexuais que ela pode viver. Mas que se... não. Porque não tem como você evitar que a pessoa seja estuprada. Mas se for, ela não vai ficar grávida. Né? Ela não vai me dar esse trabalho. E com o menino tem uma coisa ainda mais perversa. Eu não sei se a Lara ouviu isso de algum médico, mas eu já ouvi também de dizer que não existe pai Down, né? De dizer que o homem ele nasce infértil. Né? Então, não precisa preocupar, ele pode transar à vontade, porque ele não vai engravidar ninguém. Então, não tem problema, então pode transar. Né? A menina não pode porque ela engravida. Ou seja, é sempre um preconceito atrelado à questão da reprodução, não ao direito dele exercer, de viver livremente aquele prazer com quem ele quer e tal. E aí, dentro do movimento da síndrome de Down, a gente tem também essa preocupação. Né? Como é que meu filho vai ser quando ele for adulto? E aí, não raro, os pais costumam se encontrar, né, dentro dos movimentos e dizer: o meu filho vai namorar com a sua filha. E sempre numa perspectiva de que vai fazer um casalzinho de Downs que não vão se reproduzir de jeito nenhum, porque não pode correr o risco de ter um terceiro Down na história. E aí, quando acontece desse menino e dessa menina se relacionar com uma pessoa, de se apaixonar por um que não é semelhante a ele, vem aquele drama, né, de que não pode. Né, de que não é correto, de que é um desperdício, de que vai ser um problema. Né? Então, a gente volta aí a outros preconceitos que são da família, né, que também não vive, que não tem aí esse filho com deficiência, de não querer que o seu filho se relacione com um diferente do seu. Então, se eu tenho um filho negro, né, se a sociedade exige que ele se case com uma menina negra. Tanto que quando eles casam entre diferentes, é o negro que gosta da loira. Né? Então, já tem esses... Quando há esse relacionamento diferente, já tem essa expectativa de que eles vão se relacionar da forma como a sociedade espera. Então, em todos os filmes, o que mais chamou minha atenção mesmo foi a questão da Luísa, porque ela é livre. Né? Ela fala o que sente, ela faz o que quer, a família apoia, mas critica, a família tutela, né, de querer dizer o que ela vai fazer, como que vai fazer. E se ela fosse o Luiz? Né? Como que seria? E aí, dentro da nossa experiência como gestora pública, a gente ainda está muito atrás. Ainda estamos exercendo o direito dos adolescentes terem o direito de transar sem engravidar. Quando uma adolescente busca um posto de saúde para recorrer ao uso do anticoncepcional, os profissionais de saúde dizem: cadê sua mãe? Né? Cadê a sua mãe? Ela vai deixar? Ué, como assim? Se eu estou vindo aqui é porque eu tenho o direito de ser atendido. O SUS tem o acesso universal. Mas e se ela for uma menina como a Luísa, se ela for uma menina com síndrome de Down, ou enfim, uma outra situação, como é que isso vai ser tutelado também? Quer dizer, o profissional de saúde também vai ter o direito de dizer: não, eu não vou te dar porque eu vou te estimular, né, a transar? Ou então, não, você tem que falar com a sua mãe. Então, dentro desse quesito amor e relacionamento, eu vejo que não está ainda muito diferente da forma como nós tutelamos os nossos adolescentes, as nossas crianças. Né, da forma como idealizada, infantilizada, né, como a gente coloca isso na vida pessoal e pode ver no documentário, pode ver nos filmes. Há outros filmes que abordam também, que não foi exibido aqui no caso, mas aquele filme Cromossomo 21, né, que vai ser lançado ainda, eu assisti já numa prévia que teve num desses congressos que eu assisti. Ele traz esse drama, né, dessa menina e desse rapaz que querem viver um amor real, mas que é romantizado através de um Romeu e Julieta moderno, né? Dentro de uma perspectiva preconceituosa de não poder namorar o diferente. A lembrança que eu trago disso é uma expectativa de autoconhecimento para que eu possa ser uma mãe boa para o meu filho, que eu possa ensinar
né, que ele possa amar quem ele quiser, que ele possa respeitar as mulheres, independente da condição que ele deseja ter na vida delas, mas de principalmente preparar a sociedade para que ele não seja um adulto infantilizado, porque ele vai crescer. Hoje ele tem 8 anos, amanhã ele vai ter 15, depois ele vai ter 25, depois ele vai ter 40 e vai viver muito. E de tirar, né, esse estigma de que ele não vai ser um taradinho, né, de que ele não vai ser uma ameaça para as meninas, mas que ele também vai poder namorar, e vai poder levar a namorada para dentro de casa, e eu vou poder conversar com ele, né, use camisinha, né, de acreditar que, quem sabe, ele vai poder quebrar essa maldição que esse médico impôs para ele, de que ele nasceria infértil, né, não sei, ninguém nunca, não tem uma pesquisa, não tem aí uma... Ao contrário, eu acho que o exercício da sexualidade, o exercício do direito de ter uma família, ele envolve a decisão de querer ter um filho ou não. E aí é a pessoa que tem que dizer, não é a sociedade que vai te impor se você vai ter um filho ou não. E a gente que é pai e mãe, a gente tem que apoiar. Quando um filho tem uma gravidez indesejada, o que a gente faz? A gente apoia, né? A gente ajuda, apoia. Né? Não pode ser um estorvo, você não pode olhar aquilo como mais um estorvo. E muito menos... como uma população que não merece existir. Né? Então, a gente tem um pouco desse sentimento higienista, né, de dizer, não, no caso da síndrome de Down, né, que é uma ocorrência genética, se dizem, tem algumas meninas que... Tem alguns relatos, né, de mulheres que engravidaram e que tiveram filhos. Não tem relatos de casais de síndrome de Down que tiveram filhos, mas tem relatos de meninas com outros meninos comuns que tiveram filhos, inclusive... segundo a ciência, seria 50% de chance. Né? E essa menina teve, e está vivendo, e está sendo mãe, está cuidando. Claro que ela conta com o apoio da mãe dela, como eu conto com o apoio da minha. Né? Então, a esperança que eu tenho de poder divulgar filmes dessa natureza, de poder cada vez mais que as pessoas possam ver o quão ridículas elas são quando elas se veem naquele personagem, no relato, né, daquela pessoa, de dizer, nossa, como eu sou careta, como eu sou antiga, como eu sou atrasada. Né? Eu acho que é um pouco disso. Eu acho notável mesmo produzir esse tipo de documentário, porque ele desmistifica um pouco do tanto que essa nossa sociedade é perversa. E ela é higienista, né? E ela quer só reproduzir aquilo que ela acha que é bom, aquilo que ela já está preparada para perpetuar esse ideal, né? Digamos assim, perfeito e tradicional do que a gente vê. No mais é isso, aí a gente pode depois, né, ir fazendo essa troca de debates. Obrigada, gente. Ana Paula. Alô? Tá. Então, eu não tinha estruturado a minha fala, não. E depois que a gente vê os filmes, mesmo não sendo a primeira, a gente se emociona com a riqueza né, dessa diversidade toda que a gente consegue identificar nesses 4 filmes que foram, para mim, incríveis. E pretendo ajudar a divulgar e propagar esse debate, que eu acho que é um soco na discriminação contra a pessoa com deficiência. Né? Eu sou uma militante de direitos humanos já há muito tempo e servidora pública, e, recentemente, a gente fundou um coletivo de mulheres com deficiência do DF. E a gente brinca que nós somos as quebradas das quebradas. Né? Então, reunir esse povo não é fácil. Né? Então, vai ter o dia de reunião. Uma quebra a cadeira de rodas, outra parou no hospital, outra tem outro problema. Mas a gente se reúne muito usando o WhatsApp, né, as tecnologias, para a gente se aproximar e se empoderar. E eu acho que, em comum desses 4 filmes, para mim, ficou marcante o protagonismo dessas pessoas. Né? Mesmo a Luísa, que não conseguia focar, às vezes, né, o assunto, mas ela tinha um assunto claro na mente dela, que era o relacionamento com o Amoreco, né? E essa vontade de estar junto com ele, né? E essa paixão toda. E a do Tim, do Canadá, eu acho que é visível, assim, me lembrou muito o movimento das pessoas movimento Vida Independente, né? Que é o grupo de pessoas que defende. Eu posso não ter como
amarrar o meu sapato, mas eu tenho o direito de escolher que calçado eu vou colocar, né? Então essa questão da dignidade da pessoa, né? O resgate da dignidade da pessoa humana. Para mim, o mais marcante foi o documentário da Cherry, né? Que fala, da Tailândia. Eu acho que ela aponta muitas questões fundamentais, né? Ela trabalha com... Eu acho que foi o mais complexo, né? Então, eu fiquei realmente emocionada, inclusive, de quanto ela é corajosa de enfrentar múltiplas discriminações, né? Foi corajosa de enfrentar a sua família, né? O líder da aldeia, que é o pai dela, né? A vontade firme de ter a sua liberdade e o quanto essas coisas não são tão bem resolvidas na vida da gente. Quando a gente vai falar sobre isso, a gente se emociona mesmo, né? E está trabalhando essa questão, né? Eu anotei algumas questões. Eu acho que eu sou mãe recentemente. Fiquei mãe depois de ter me acidentado, né? Estou cadeirante há 13 anos e mãe há 5 anos. E só agora que eu começo a me colocar no lugar de mãe, né? Então, eu acho que eu via minha mãe sempre me tratando como criança. Depois que eu me acidentei, ainda mais, né? Me super protegendo. Depois que eu voltei para a casa dela, né? Logo depois, 1 ano e meio depois do acidente, quando rompi com o relacionamento que tinha quando eu me acidentei. Então, daí voltei mais criança ainda, né? Então, esse excesso de cuidado, né? Essa superproteção, eu acho que é muito, muito presente, principalmente na nossa sociedade, que pressupõe que a mãe tem que suprir todas essas, né, essas lacunas aí de afetividade, de presença, e muito pouco se fala do pai, do papel do pai, né? Eu acho que a gente tem muito para falar sobre, né, sobre a paternidade, essa questão também. E quando eu me tornei mãe com deficiência, mãe na cadeira de rodas, também sofri muita discriminação. Tive 2 situações até meio engraçadas, mas 2 senhoras em momentos distintos chegaram e fizeram o sinal da cruz para mim, como se estivesse vendo uma aberração, ou sei lá o que pensaram na vida, né, por estar eu grávida na cadeira de rodas, ou pensaram quem é que fez isso com essa coitada, né, alguma das expressões aí de capacitismo, de discriminação em razão da deficiência. E da negação desse tabu do relacionamento e da sexualidade da pessoa com deficiência. Assim que eu me acidentei, eu vim para o Sara. Eu era professora de educação física em Florianópolis, e então eu estava lá no topo da... Não digo no topo, mas eu tinha uma estética... mais reconhecidamente como uma pessoa sensual, né, sexualizada. E quando eu me acidentei, e eu levei um choque quando eu cheguei no Sara e vi aquele monte de cadeirante e disse, nossa, eu virei um deles, né? Então essa estética foi muito forte, né? E reflexo, esse sentimento, esse baque todo, reflexo de toda uma cultura que valoriza as pessoas pelo corpo que tem, né? Então, de uma hora para outra, sair de um extremo para o outro, né, na régua da corponormatividade, né? Então, isso foi bastante forte, né, e a necessidade da gente ressignificar a sexualidade, né, os relacionamentos. Acho que tem muita questão a ser trabalhada ainda na vida da gente, né? A gente percebe no relato das mulheres, que eu aprendi a conhecer e admirar e conhecer suas histórias, que muitas... tem um desejo muito grande por ter relacionamentos reais, amor e etc. E muitas se contentam com o que têm. Afinal, é o que deu, é ele que cuida de mim, né? Então, isso aqui, esse melindre aí do relacionamento de mulheres com deficiência, ele passa também pelo desejo do cuidado, da necessidade do cuidado do outro. A gente ouve relatos também de intérprete de Libras que fala que tenta convencer a mulher surda a denunciar uma violência sexual, uma violência,
quando ela é praticada pelo seu parceiro, né, pelo seu namorado, marido, e ela disse que não, melhor assim com ele, né, e não até chegar e se empoderar a denunciar um caso, né, de violência, ainda há muita subnotificação, né, da violência contra as mulheres e pessoas com deficiência, né. Recentemente eu vi alguns dados da área de saúde dizendo que 10% dos casos de estupros são a pessoas com deficiência. E das deficiências, dos tipos de estupro, muitas vítimas de estupros coletivos são pessoas com deficiência intelectual, né? Então, é duro a gente ver uma sociedade que ainda vivencia isso, ainda banaliza nível de ter né, o estupro coletivo, a violência coletiva. Realmente são questões que nos indignam ainda, e acho que a gente pouco fala, porque talvez doe muito, né? Mas a gente tem que, eu acho que através da arte a gente consegue dar oportunidade para esse debate, né? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui e continuar esse debate com vocês. Tá? Então, o microfone está aberto, vai ficar na mão da Tona. Quem quiser fazer perguntas, colocações, depoimentos, por favor. Boa noite. Eu quero, primeiramente, cumprimentar a Lavoro, ou a Lara, e que conseguiu, inclusive, incluir na pauta social nossa essa questão, né, das pessoas com deficiência. Que, de qualquer maneira, ainda que a gente não consiga soluções, né, e caminhamos não só nessa questão, como em tantas outras, avançamos e recuamos, né, não se caminha em linha reta, se consegue conversar. Esse tema está na mesa, está na pauta. O tema da sexualidade, que ela colocou também, né, está em filmes de hoje, se consegue falar cada vez com mais simplicidade e naturalidade. Então, eu cumprimento a Lara e a Lavoro, porque realmente deram uma contribuição de, desde 2003, terem colocado essas questões relevantes na pauta. Agora, você colocou a questão da preocupação dos pais com a sexualidade dos adolescentes, pré-adolescentes, portadores de alguma deficiência, né? E eu acho que os pais todos ficam preocupados. A sexualidade é alguma coisa que preocupa, espanta, surpreende as pessoas e principalmente os pais, né? Enfim, eu estava comentando um filme que eu vi ontem de um diretor espanhol que diz que é o herdeiro do Almodóvar, que justamente, para mim, um dos pontos relevantes do filme é a surpresa, porque, na verdade, a pessoa dá um reencaminhamento para a sexualidade dela aos 57 anos, e para a surpresa da família, para a surpresa de todos, que, enfim, né? Então, a sexualidade também tem um lado de mistério muito grande, né? Não dá para chegar com uma aproximação positivista para querer explicar positivistamente, né? Mas o que eu vejo também é que, infelizmente, no nosso país, especialmente no momento que a gente está vivendo, que as políticas públicas e as políticas relativas aos direitos humanos, eu sou uma militante também de direitos humanos e direitos das mulheres nos movimentos sociais, nós vemos uma desvalorização, um desinvestimento nessa área, né? Então, por exemplo, é direito da mulher e é direito da criança a creche, né? Eu vejo que muitas famílias podem ficar preocupadas porque, além da desigualdade entre os gêneros, se uma menina fica... Se um casal engravida, um casal de adolescentes engravida, o que mais tem possibilidade de acontecer é de
o menino continuar estudando e continuar com a vida dele do mesmo modo. E a menina que vai deixar de estudar, porque não há creche, inclusive, para colocar esse bebê. Não há suporte social. Então, essa adolescente se vê só com esse bebê. E se ela ainda tem limitações de deficiência, né, e a família já tem muita luta. Então, eu compreendo a preocupação da família, porque as nossas políticas são deficitárias e deixam as famílias e as pessoas, especialmente as mulheres portadoras de deficiência, né, com deficiência, tendo que encarar sozinha. É uma solidão para encarar os seus desafios, né? E se acontece uma gravidez, é isso, até uma adolescente sem nenhum problema de deficiência, sem qualquer deficiência, é um malabarismo que ela tem que fazer para ela continuar estudando, para ela continuar participando e tudo mais, né? Quer dizer, as nossas creches, que a gente lutou tanto, o Movimento Em Mulheres tem lutado tanto para termos creches, para termos cuidados para a primeira infância, né? Porque os cuidados, tudo bem, as pessoas com deficiência também precisam de cuidados, mas todos precisamos de cuidados. A primeira infância inteira precisa de cuidados, né? E não é responsabilidade individual do pai e da mãe, mas numa sociedade liberalista, eu sou socióloga, né, fica tudo jogado como questão individual. A responsabilidade pelas nossas crianças não é uma questão individual do pai ou da mãe, é uma questão da sociedade e do Estado, né? Cuidar dos seus pequenos cidadãos, das suas pequenas cidadãs, né? Então, isso que eu vejo, né, eu quero assim, mais me colocar como compreendendo também esses pais, né, a angústia que esses pais devem ter, a preocupação que esses pais devem ter, né. Não sei, não tenho a resposta que a gente deve dar a eles, porque a gente esterilizar essas meninas e esses meninos também não é por aí o caminho, certamente, né. Então, é difícil. E eu acho que passa pela coisa da creche para todos, também certamente passa por muito debate, por muita reflexão, né? Agora, o que eu vejo assim, é que os nossos pré-adolescentes, as nossas adolescentes, são vulneráveis todos. No jornal de hoje tem uma coisa assim que me agrediu profundamente. Uma menina na Paraíba teve um bebê ontem, uma menina com 11 anos, e o bebê resultado de estupro. Há uma pesquisa, um estudo que as gravidezes que acontecem entre 10 e 14 anos são, na maioria das vezes, resultado de violência. Isso é um pessoal de São Paulo que fez essa pesquisa. Só souberam da gravidez da menina em maio, quando ela estava com 5 meses de gravidez, e o padrasto, que é o pai do bebê, está foragido, sumiu, né? Saiu de cena. Enfim, e ainda agora a mãe está sendo mais ou menos acusada como culpada. Quer dizer, a culpa geralmente ainda é da mãe, né? Então, assim, a vulnerabilidade é muito grande. E, realmente, eu acho que as famílias, a sociedade, as políticas públicas, o Estado, o nosso Estado está esfacelado, né? Mas urge cuidarmos dos nossos adolescentes, e mais ainda se eles têm, né, limitações, mais do que nós, os humanos, todos temos limitações, e às vezes a pessoa tem mais uma limitação, né, que precisa de cuidado. Precisar de cuidado não é nada que nos desabone, nada que nos desqualifique, que eu acho que todos precisamos de cuidados, né? Cuidado é uma questão, inclusive, que está muito presente na sociologia hoje, o tema do cuidado, né? É uma questão sociológica, é uma questão social também, a questão do cuidado, né? E eu, assim, queria só pontuar e enfatizar que essas questões têm que ser socializadas, sociologizadas, inclusive, e politizadas. São questões de cidadania, né? Não podem ser jogadas para o indivíduo e, ainda mais perversamente, como a Fabiana falou, né, jogada para as mulheres, como grande parte das questões são jogadas para as mulheres, que têm uma sobrecarga muito grande na nossa sociedade patriarcal e machista. Obrigada.
Com certeza, essa questão da ausência de creches, da necessidade de o Estado prover, né, que as pessoas possam cuidar de seus filhos, esse é um fator preponderante e a gente precisa contar com um fator educacional, né, de poder educar, né, as famílias acabam tendo que educar os seus filhos sozinhas, né, porque não é só o papel da escola, não é só o papel do Estado, mas como há uma lacuna, né, dentro dessa política, a gente precisa se reinventar todos os dias com esses novos desafios. Mas, com relação a essa questão do exercício da sexualidade pelos adolescentes, que aí é a parte que me toca, né? A querida companheira ali, é a questão da mulher, né? Porque você está dentro do seu campo de sensibilidade disso. Mas, no ponto de vista, eu como mãe, eu vejo que não é diferente, né? Nesse aspecto, a preocupação é a mesma. Numa questão, um filho, ele dá a mesma preocupação em qualquer situação. A grande diferença é que a gente tem ali uma preocupação de não ter trabalho para a gente, né? Então, essa mãe, se essa filha engravidasse de um namorado rico, né? Essa família se importaria, né, de que esse filho nascesse? Não é? Então, vamos pensar, 2 meninas de 13 anos, vamos falar do caso do estupro. Para a lei, criança, fazer sexo, não precisa nem ter conjunção carnal, enfim, relações sexuais com menores de 14 anos são estupro de vulnerável, né? Com uma pena rigorosa. Mas e quando dois adolescentes se relacionam? Né? E aí eu tenho 2 adolescentes que são diferentes. Socialmente é um escândalo. Né? Socialmente há de se prever uma punição para aquilo. Não estou considerando realmente a violência sexual, estou dizendo um relacionamento consensual. A lei coloca que não existe consenso. Né? Independente de querer ou não querer, de ter que conhecer, não há definição disso. Então, é um problema que nós temos hoje. Os adolescentes cada vez mais estão se relacionando sexualmente mais cedo. Agora, evidentemente que esse problema só aparece porque ela engravida. Porque se ela não engravidar, não tem problema, porque isso não aparece. Né? Considerando isso, uma relação de iguais, né? Num consenso de iguais. Mas eu acho que tudo isso passa pela cultura mesmo, né? Daquilo ser conveniente, daquilo ser visualmente aceito, né? Aceitável, daquilo ser conveniente, né? Para a família e para a sociedade. Se tem... A gente pode perceber isso pela indiferença de que quando é um menino com deficiência, é uma preocupação. Quando é uma menina com deficiência, a preocupação é outra. A preocupação é de não trazer esse ônus, entre aspas, esse ônus para a família. E isso não é diferente se for uma menina sem deficiência. Agora, a decisão de esterilizar, realmente isso é uma coisa desumana, inapropriada, que a justiça tem conferido. Isso que é pior. A justiça tem autorizado o exercício abusivo, né, dessa medida terapêutica para dar tranquilidade para os pais. Isso não tem a ver com pobreza, isso não tem a ver com falta de condições, porque essas famílias elas têm condições de pagar uma creche, elas têm condições de cuidar desse neto. Então, é uma cultura mesmo, né, de não dar trabalho. Um já dá trabalho, o outro dá. Eu espero, sinceramente, que um dia, se for permitido pela vida e o Miguel assim desejar, eu espero ser vó. Né? Eu espero muito ser vó de um filho do Miguel. E assim como eu espero ser vó dos meus outros filhos. Né? Se eles não tiverem também a decisão deles, for não ter, o que eu vou fazer? Eu vou adotar, então, mais. Né? Mas eu acho que é exercer, né? Exercer livremente essa maternidade, essa paternidade. É a única forma que a gente tem de realmente garantir que eles sejam felizes, que eles sejam completos. É você não exigir mais do que eles podem te dar, é você não colocá-los nas caixinhas que a sociedade espera que eles vivam. Se o seu filho não é o objeto do debate, mas é muito presente isso dentro do universo das famílias, né, que têm filhos com síndrome de Down ou com outras situações, se ele vai fazer faculdade ou não. Né? Então, tem essa expectativa e essa cobrança. Ora, nem todos nós precisamos de concluir um curso superior para sermos plenos e felizes. Né?
A pessoa pode ser feliz fazendo miçanga na praia, não é? Então, assim, não tem a ver com sucesso profissional o fato de você ter que fazer uma faculdade. Então, é a mesma coisa. Será que o meu filho vai ter que casar? Será que ele vai ter que fazer isso? E se ele tiver que fazer, quando é que ele vai fazer? E aí é um pouco dessa expectativa de deixar que isso, de você poder reconhecer o que ele quer e você poder tentar conferir a felicidade que ele busca, mas sem atender a sua expectativa, mas você olhar a expectativa dele. Eu acho que isso é o desafio da nossa sociedade. Tem a ver com acesso a políticas públicas, com certeza. Eu acho que se a gente tiver políticas públicas robustas, se a gente tiver um Estado presente, tiver uma sociedade que honre os seus impostos, né, eu acho que nós vamos ter mais facilidade de viver e vencer os desafios que a vida naturalmente já nos impõe, né? Então, eu imagino o tanto deve ser difícil uma mulher ter trigêmeos. Ela tem 2 peitos, já começa por aí, né? Ela tem 2 peitos, ela tem 2 mãos e ela tem 3 filhos. Então, mesmo que ela tenha um pai muito bom, uma família... Não, falta um peito. Então, entendeu? Então, eu acho que a natureza também, às vezes, nos surpreende com situações que são naturais, né? Então, esse exemplo aí, ter trigêmeos. E aí eu trago um exemplo, por exemplo, eu conheci uma mãe, quando o Miguel chegou, nós fomos numa PAI para poder saber como que era essa história, né, de síndrome de Down, o que tinha que fazer, o que tinha que comprar, que remédio tinha que dar, porque a questão era essa, que remédio tinha que dar e que profissional que ele tinha que ir. Era só isso que as pessoas eram preocupadas. E aí a gente encontrou uma mãe que ela era mãe de trigêmeos. E dos trigêmeos, 2 tinham síndrome de Down. E eram 3 meninos... Eles eram 6 anos, mais ou menos, meninos danados demais, saíam correndo, como qualquer menino dessa idade sai correndo. Mas, assim, o estigma e o olhar de piedade por essa mãe era uma coisa inacreditável. Aí, assim, nossa, mas você... Eu lembro direitinho disso, né? Nossa, mas trigêmeos já é difícil. Uma criança com síndrome de Down já é. 2, então, nossa, coitada, né? Estavam quase colocando um manto da santidade no... E ela tão tranquila, né? Não, gente, são meninos, né? E, enfim, ela não via a síndrome de Down. E aí eu fico pensando que hoje esses meninos devem ter uns 15 anos, né? De como que eles estão. Eu tenho muita curiosidade de saber como que eles estão e como que ela está lidando com esses 3 desafios de uma vez. E se eles não tivessem essa condição genética? Os desafios eram os mesmos, né, gente? Porque ter 3 filhos é uma coisa muito difícil, de qualquer maneira. Mas o desafio dela é redobrado. E qual que é o aporte que a sociedade vai dar para ela? A questão do acesso à educação, do acesso à saúde, da creche, né? Se ela precisou dessa creche para poder trabalhar, ou do apoio da família, né? O apoio da família é muito mais importante em algum momento do que todo o dinheiro do mundo que você tenha. Né? Então, o apoio da família e a cultura de como a gente vive e desenvolve a família, a expectativa de como você vai conduzir e vencer os desafios da sua vida, esse eu acho que é o fator mais importante. Porque se você não tem dinheiro, você vai suprir de outra forma. Você vai recorrer à justiça, você vai, enfim, se reinventar para poder vencer isso. E não tem uma fórmula. Não tem uma fórmula, uma resposta completa que vai garantir. Quando... as pessoas... eu tenho um outro filho, né, o Arthur, que ele é negro, e já a expectativa que as pessoas têm dele é diferente. Né, de que o Miguel, não vai transar. As pessoas, assim... Inclusive, eu tenho que fazer esse trabalho com o meu marido, o Leandro. A Valéria até... a Valéria trabalha com o Leandro, é professora do Miguel também. O Leandro fala, ai, meu bebezão, não sei o quê, você vai ficar comigo, é meu filho eterno, vai ficar comigo sempre. E eu fico, não, o Miguel vai para a rua, ele vai viajar, ele vai trabalhar. Então, a gente fica ali no cuidado, na proteção, cerceando o direito dele, escolhendo o direito dele querer ser o que a gente acha que ele deve ser. O Arthur, o fato dele ser negro, já traz uma outra perspectiva, de que ele vai ser o bonito tarado também, porque essa coisa do tarado, né, preocupa muitas pessoas, as pessoas elas se incomodam muito, elas são muito, né, impressionadas com a capacidade de você transar mais ou menos que as outras, né? Arthur tem 7 anos. As pessoas olham ele e falam, nossa, mas... Gente, é uma coisa horrorosa. Não, do Miguelzinho fala que ele vai ser... você tem que tomar cuidado. O Miguelzinho, as pessoas falam assim, você tem que tomar cuidado porque ele vai ter a sexualidade exagerada,
Aflorada, as pessoas usam isso. Ou seja, eu tenho que prender o Miguel. O Arthur já é assim, nossa, mas que menino lindo, isso vai ser um negão, hein? Nossa, ele vai pegar todo mundo. Aí pode. Aí parece que eu posso soltar o cabrito na seara para ele poder pegar as meninas. Eu falei, não, gente, aqui em casa ninguém vai pegar ninguém assim. Né? Não existe isso. Então, assim, a expectativa, né, da sociedade de como que ela vê dois meninos que têm praticamente a mesma idade, são criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe, e que têm ali condições de... têm expectativas diferentes. Né? Então, acho que o nosso desafio é mudar a cultura de como a gente percebe, como a gente vê e como a gente cuida das pessoas. Eu acho que a gente mudando isso dentro das pessoas vai favorecer com que as outras coisas aconteçam. Eu acho que isso vem de dentro para fora. Só fazendo um paralelo. Para minha filha, de 5 anos, eles dizem, cuide da sua mãezinha, hein? Então, ela que está empoderada de me cuidar. Você vai ser cuidada para cima. Então, e é isso, né? A gente superar a visão da deficiência como localizada no corpo, com uma limitação, no corpo, né? Estigmatizar a deficiência como uma patologia, como uma doença, e perceber que a deficiência é mais do que isso, né? A combinação de 2 fatores, né? São as limitações funcionais, né? Que podem ser de ordem intelectual, física, perceptiva, etc., com as barreiras que a gente encontra na sociedade. E a principal barreira é a do desconhecimento, que leva, né, às incompreensões, à discriminação e etc., além das barreiras arquitetônicas, comunicacionais, aí, que a gente tem que superar com tecnologias assistivas, com um desenho universal dos produtos, dos serviços públicos e etc. Né? Eu acho que um grande desafio no desenvolvimento das políticas públicas é a implementação de políticas públicas de forma inclusiva. E uma grande barreira um grande desafio é a capacitação dos profissionais que lidam diretamente com a população. Então, muitas vezes, o médico se nega a atender a pessoa com deficiência, diz que não tem equipamento para atender a mulher com deficiência. Então, a gente tem muitas situações que a gente tem, né, direitos básicos rompidos pela falta de capacitação também. E agora, falar para vocês da importância da arte na formação dessa cultura inclusiva, né, também, além das políticas públicas. Né? Acho que é isso. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma bagunça aqui minha. É isso. Eu queria dar um exemplo. Ontem a gente estava numa atividade do Comitê de Gênero da ENAP e uma moça cega do movimento das pessoas com deficiência visual, ela relatou que o conhecimento de um casal de cegos que teve o bebê, e os profissionais, já desde a maternidade, os acusaram de não serem capazes de cuidar do seu bebê. Eles tiveram que sair do Rio de Janeiro e morar no Paraná, onde mora a avó paterna, porque sim, a avó paterna ia poder criar o seu netinho. E o casal estava na iminência de perder a tutela do filho, porque os 2 eram cegos e a criança não era, né? Então, são exemplos terríveis que a gente ainda tem. Agora eu vou complementar dizendo que no Assim Vivemos a gente já teve um filme em 2007 ou 2009 sobre um casal. Era um filme do leste europeu, desculpem que eu não lembro o nome do país, e eram os pai e mãe eram cegos, completamente cegos, e a criança nasceu com visão. E o filme mostra o cotidiano deles, é um filme longo, de 50 minutos, encantador, mostrando aquela criança fazendo de tudo que uma criança faz, muitas traquinagens absurdas que eles não viam, e o documentarista estava vendo, filmando e ficando firme ali para o filme acontecer. E, por incrível que pareça, quando chega o avô dessa criança, o avô paterno dessa criança, ele é tão
irresponsável e sem noção das coisas que ele piora a situação, deixa o menino botar a mão em ventilador, em coisas assim, não percebe os riscos que o menino tá correndo naquele ambiente. Então, quer dizer, a pessoa da família que enxerga também não muda muito a situação, mas eles levam muito bem, eles percebem muito bem onde a criança está e o que a criança está fazendo, e convivem bem, e brincam e educam de uma maneira plena. Eu poderia dizer que de uma maneira plena. Eu sou apaixonada, encantada com esse evento, né, que ocorre aí. Acho que a questão, pegando o gancho do que a Ana Paula traz, na questão da arte, né, como que a arte quebra a gente, né, como que ela traz a gente a lógica da humanidade, né, que não nos diferencia, né, ou seja, a mesma luta que todas nós, mulheres e homens, temos em relação a viver sua própria sexualidade, ela vem aqui exposta como uma coisa que é do humano, né? E aí a gente não se diferencia, né? A diferença está numa limitação que é a própria sociedade que traz e que reforça, né? E aí você tem uma coisa que é a coragem de ser, a coragem do ser, né? Que todos os personagens do filme trazem isso de uma maneira, cada um peculiar, cada um dentro da sua condição, né? Então, acho que, muito mais do que qualquer outra coisa, hoje eu saio para casa com essa coisa dessa coragem do ser, né? Que, a despeito de qualquer situação, como o caso daquela... Ela é travesti, eu acho, né? Transgênero. Para mim, é a mais forte de todas elas, né? Essa coragem, assim, de, olha, eu estou aqui, eu existo, a vida, para mim, tem um propósito, que é eu estar bem, eu estar feliz, eu ir à luta com o meu prazer, né? Porque é só isso que faz sentido para mim, né? Nada mais pode me limitar a não ser isso mesmo, né? A não ser eu mesma de me negar a viver aquilo que é o meu direito, né? O direito ao prazer. Então, muito bom, parabéns e valeu. Eu quero só contar uma coisa que eu lembrei. Eu trabalhei no Instituto Ápice, né? Acho que quando a gente se conheceu, eu estava lá, que era uma organização não governamental que atendia crianças com síndrome de Down. Era focada nesse público, fazia fisioterapia, TO, tal, pedagogia. Então, a gente tinha acesso a todos os públicos, de todas as classes sociais, porque a carência de um atendimento interdisciplinar de qualidade nesse segmento é geral. E aí chegou uma vez uma professora que falou o seguinte: olha, eu preciso te trazer uma situação aqui, preciso que você me ajude para atender o Pedro. Pois não, o Pedro tem 20 anos e ele está estudando e eu queria muito que você conversasse com ele. Tá bom, atendi, né, para ver o que o Pedro precisava, de que a organização ia poder oferecer para o Pedro. Eu falei: Pedro, o que você precisa? Ele falou assim: eu preciso namorar. Aí eu falei assim: namorar? Eu preciso namorar o Matheus. Aí eu, namorar o Matheus? Quem é o Matheus? O Matheus é meu colega, assim. E ele, muito falante, muito inteligente, e ele tinha síndrome de Down, né, Pedro? E contando do amor dele, ele falou assim: não, eu preciso que a senhora me ajude, porque a minha mãe não aceita o namoro com o Matheus, e a minha mãe apanhou da mãe dele, e o meu pai bateu nele, e só eu não apanhei. Aí eu falei assim: mas, Pedro, eu não vou poder te ajudar, Pedro, porque... E cadê o Matheus? Não, o Matheus foi embora, né? E não aguento, não sei viver sem o Matheus. E aí a mãe dele tirou, eles, sei lá, acho que trabalhavam juntos uma empresa, o Matheus tinha paralisia cerebral. E aí o drama era esse, né? Porque ele queria viver o amor com o Matheus, e parece que o Matheus também queria viver com ele. E a mãe dele falava que não, de jeito nenhum, né? Olha o que ela falou: síndrome de Down eu até aceito, agora um filho gay eu não aceito. Então, na verdade, ela foi buscar ajuda, né? Para poder romper um preconceito que não tinha necessariamente a ver. Ela já tinha superado na cabeça. Não, eu superei, eu aceitei. O negócio ou seja, nem isso, né? A pessoa não consegue nem viver esse amor. Que não vai incomodar ninguém, né, gente? Muito pelo contrário. Mas a gente trazer um relato também de que é uma outra
um outro preconceito, né, que tudo junto e misturado, as famílias se batem, né? E, como se diz, né, a porrada come se comeu solta lá. Mãe com pai, com filho, só o Pedro que se salvou. Olá, boa noite. Aqui. Eu sou Fabrício, sou professor do ensino especial da rede pública e doutorando em psicologia pela UNB. Tenho estudado já há alguns anos a dinâmica do afeto e da sexualidade em pessoas com deficiência. No mestrado, trabalhei com surdos homossexuais e agora estou trabalhando com deficientes intelectuais. Eu acho que esse espaço é maravilhoso porque falta debate, né? Sobre esses temas, são temas silenciados dentro das escolas e dentro da própria academia, né? A universidade ainda não avança no sentido, e a arte avança muito mais rápido do que a academia. A gente pega filmes da década de 80 que já traziam a dinâmica da sexualidade e deficiência. Quando o assunto ainda é homossexualidade e deficiência, a gente vê que a arte vai um pouco mais à frente, né? Quando a gente pega aquele Eu Não Quero Voltar Sozinho, vai bem antes do que a academia. Eu queria ouvir de vocês duas questões. A primeira sobre abuso sexual. Essa semana saiu o dado que você traz, né, pelo Ministério da Saúde, de que em cada 10 estupros no Brasil, 1 é com pessoas com deficiência, em maioria deficiente intelectual. E isso ficou muito claro para mim na época da minha dissertação, quando eu trabalhei com surdos homossexuais, e para mim foi assustador de que todos os sujeitos que eu trabalhei, todos tinham sofrido abuso. E abuso nos meios que a gente tem relacionais de segurança, né? Que foram na escola e na família. Então, fica muito claro que na percepção do abusador, essas pessoas com deficiência não têm voz. Por isso, o abuso ainda continua, né? Ainda perpetua. E como esse abuso marca essas trajetórias, né? A experiência da sexualidade e do afeto passa a ser transversalizada por uma prática abusiva. E outra questão que eu queria ouvir de vocês é sobre os materiais informacionais. Como professor, como pesquisador, a gente sente a necessidade de materiais acessíveis para essas pessoas, né? Na escola não se trata desse tema, é um tema que a gente joga para baixo do tapete. A escola, quando se trata de sexualidade, é por um viés totalmente biológico e preventivo. A sexualidade ela é transversalizada pelo viés do medo, né? Você vai ficar grávida, você vai pegar HIV, você vai ter uma doença. A sexualidade nunca é trabalhada pelo viés do prazer, da expressão e do afeto. Essas vias nunca são trabalhadas, né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre essas duas temáticas. A questão do abuso e a questão de materiais para a gente potencializar e empoderar as pessoas com deficiência para uma vivência plena da sexualidade, não apenas biológica, preventiva. E aí esse comentário que eu fiz um pouco antes foi realmente fruto da minha lembrança e tem tudo a ver com isso que a gente colocou, né? Que você traz. Na Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência e no próprio CONAD, né, é um espaço muito rico, né, dessas discussões. Pena que a sociedade não tem informação de como que isso se dá, de saber que é fácil poder participar. É só você ter acesso, você chegar lá e eu posso te passar isso, a gente pode deixar isso claro, né, essa informação. Esses debates, eles nascem no âmbito do CONAD, né, do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, e depois eles acabam se tornando leis, estudos. A própria secretaria ela tem uma biblioteca muito rica, né, de uma literatura que para poder que não necessariamente está disponível às vezes para a academia, mas ela está ali. Não está disponível porque ninguém foi buscar, mas ela está ali. Eu reconheço que existe uma carência mesmo e uma ausência de um trabalho que vá multiplicar esse saber. Com relação ao abuso, isso e a violência sexual, que também se mostra muito evidente porque, normalmente, as pessoas precisam ser socorridas, né? Então, essas pessoas buscam o Sistema Único, enfim, a saúde, para se curarem. E esse abuso ele é muito subnotificado porque as pessoas escondem, porque têm medo, porque elas não conseguem sair de casa para denunciar, elas não sabem o que precisam fazer, e porque o abusador, o violentador, o agressor, ele conta com a impunidade. Não é só uma questão, né, de ir para a cadeia, porque se cadeia resolvesse, não tinha um crime acontecendo, mas de realmente debater dentro do sistema como que eu vou cuidar do agressor. Porque o agressor, ele
pratica aquele ato, seja pela perversidade, ou seja por alguma patologia que ele tenha, mas também ele pratica na certeza de que nada vai acontecer com ele ou de que não precisa acontecer. E a gente não consegue hoje nem cuidar da vítima. Você pode ter certeza que esses números são muito maiores. Muito, muito maiores. Esse 10% é porque ele chegou até o hospital, alguém percebeu que ele precisava de um cuidado terapêutico, que percebeu que houve uma violência e aí se notificou. Né? Eu trabalhei dentro do Ministério da Saúde no setor de notificação do sistema Viva-Sinam, que é esse que relata esse dado, que é aquele quando o médico percebe uma suposta violência, ele notifica. Mas e aquela pessoa que fica em casa? Como é que eu vou saber? Aquela pessoa que não denuncia, né? Aquela pessoa que sofre ali calada. A pessoa não sabe nem como, aonde, quando. Então, assim, é muito maior, é aviltante. E aí a gente volta de novo àquela questão. Isso só aparece contra a mulher porque ela engravida. Né? E normalmente ela é a vítima que sofre a violência física mais presente. E realmente, olha, é uma questão que a justiça, a gente tem que trazer esse debate, tem que colocar para fora. É um problema que você tem que colocar para fora. Você tem que denunciar, levar esses dados. E você tem que, se dentro da sua família, mesmo dentro de uma situação que não tem aí a deficiência como um pano que justifique, né, esse abuso. As crianças, elas são abusadas pelas famílias. Essa coisa do estuprador, do maníaco, isso aí é infinitamente menor. É o tio, é o irmão, é o primo, é o vizinho, é o amigo, é o colega. E é a certeza da impunidade que faz perpetuar isso. Então, se tiver conhecimento dessa violência, há de se denunciar a que preço for. A que preço for. Né? Se for o seu pai, porque às vezes a gente, né, que está na família, a gente sabe o que acontece, mas aquilo fica silenciado dentro dos segredos da família, né, daquela cumplicidade perversa, né, que a gente tem com que na família tudo pode. Então, eu recebo, dentro dos dados do Disque 100, o Disque 100 é um outro canal de denúncia, que ele é o canal de denúncia social, onde as pessoas ligam para pedir socorro. Quem liga no Disque 100 liga para pedir socorro, ou para dizer que alguém está precisando de socorro. Os dados são assim horripilantes. Horripilantes. E é a criança falando, o meu tio está fazendo isso comigo. Então, assim, você tem a voz da criança gravada, você tem o relato dela. E o que é feito? Não tem prova, né? A dificuldade da justiça de conferir a materialidade do crime, daquele crime realmente sair da esfera da delegacia de polícia e chegar ao tribunal e aquilo realmente virar, né, uma responsabilização. Então, tudo isso é uma conivência muito perversa da sociedade com o sistema de justiça, com o que a gente tem de querer ali sempre ocultar, principalmente com o que acontece dentro da sua família. Então, há de se denunciar cada vez mais a que preço for. Acho que é isso. A falta de políticas públicas efetivas para a pessoa com deficiência leva a um ciclo vicioso da exclusão. Né? Ela não tem acesso à educação de qualidade, educação efetiva. A pessoa surda, principalmente, às vezes ela fica indo para a aula todo dia e ela não tem efetivamente acesso à informação, à comunicação com o seu professor. Né? E essa falta de acesso à informação sobre seus direitos, né? O exercício da sua cidadania, eu acho que é muito presente, principalmente, né, para a questão na surdez, na deficiência intelectual. A gente tem os DISC, né? O DISC 180 da mulher. A gente já fez, enquanto coletivo das mulheres com deficiência, a gente já fez visitação lá na Casa da Mulher Brasileira, explicando que tem que ter um número de WhatsApp para denunciar, mulher surda poder denunciar, né? Então o acesso à justiça é muito limitado também, né? E é muito grave essa situação. E a gente ainda tem essas dificuldades. Já fizemos também manifestação na frente da Delegacia da Mulher. Eu estou falando do ponto de vista da mulher porque ainda o meu coletivo é nesse recorte, né, desse grupo. Mas eu acho que é isso. A gente tem muitos desafios pela frente. Esse índice que você falou, né, de violência contra o homem surdo, ou a criança, o menino surdo, né, também eu acredito que deve ser muito subnotificado, né? Só chegam na saúde os piores casos, né, os casos que não dá para
para esconder na casa, né? Então, isso é muito... Eu estou querendo passar uma bola. Boa noite. Meu nome é Célia Baia, sou fisioterapeuta. E eu gostaria de interagir com vocês duas questões. A questão que eu acompanhei algumas famílias, por isso da minha interação. Infelizmente, ainda tem famílias que, ao meu ponto de vista, não estão preparados para receber uma criança, né, com deficiência, seja ela intelectual, física. E isso dói na alma, né, porque eu já passei por uma situação que o pai chegou e falou assim: quanto que você cobra para tratar o meu filho sem ninguém saber? Eu não quero mostrar ele para a sociedade. Eu tenho, né? Então, assim, vergonha do filho. Isso, eu falei, eu me recuso a dar nem preço. Então, eu fiquei indignada com a situação e, ao mesmo tempo, eu comecei a perceber que tinha que ter uma lei que, por exemplo, essa criança nasceu. Tá, ela tem que ser mostrada para a sociedade. Então, olha, nasceu dia tal, ela tem que estar no posto de saúde, ela tem que ser acompanhada. Existe um mundo encoberto, que a sociedade não está vendo, que essas pessoas estão sendo escondidas. E eu me preocupo muito com isso. E outra questão é que eu sou um milagre de Deus. Eu até coloquei numa outra reunião nossa que minha mãe, quando ela estava grávida de mim, ela teve rubéola no nível mais alto, e ela foi a mãe, quando passou no filme, né, eu lembrei da coragem da minha mãe, que o médico falou que eu ia nascer um monstrinho, que se ela não me abortasse, e isso, eu já vou completar 50 anos o ano que vem, e isso há 49 anos atrás, imagina. E falou, olha, você tem que abortar, você vai ficar internada para abortar essa criança. Não tem condições nenhuma dela nascer normal. E minha mãe foi muito corajosa. E, desculpa, eu me emociono, porque, né? Enfim. E ela foi corajosa em acreditar. E eu estou aqui, sedenta de conhecimento, para ajudar as pessoas que não tiveram a mesma sorte que eu. Então, eu tenho essa missão na Terra de fazer a minha voz, a voz dessas crianças que estão sendo impedidas de nascer, de estar aqui lutando por elas, sem elas terem nem voz, nem nasceram ainda. Mas essa questão de, por exemplo, infertilizar, dar um jeito de não nascer uma criança de uma síndrome de Down, por exemplo. Poxa, que direito essas pessoas têm por essas crianças que não nasceram ou que não vão nascer? Isso é como eu estou falando, é minha voz por elas. Porque a gente tem direito de estar aqui, a gente tem direito de mostrar. Hoje eu tenho família, tenho 2 filhas, e se minha mãe não tivesse tido essa coragem, as minhas filhas não nasceriam. E não teria família, e assim a minha descendência. Então, eu luto mesmo com toda a minha força. Sou pequena, mas eu quero ter uma voz maior. E eu espero que as políticas públicas e daqui para frente tentam enxergar as crianças que não têm possibilidade de vir. Então, eu estou aqui representando essas crianças, que hoje eu sou adulta, né? E eu sou realizada, sou feliz, eu agradeço a Deus todos os dias, faço um trabalho muito peculiar a essas crianças. Enfim, eu estou aqui no desabafo e, ao mesmo tempo, incluindo em todas essas questões. Eu me emocionei muito quando o último filme passou, né? E aquele menino falou que, na aldeia, né, a mãe dele deixou ela, enfim, o ser humano nascer. E, então, eu me coloco no lugar e me emocionei por essa mãe também ter sido guerreira. Então, eu quero interagir nessa questão. O que está sendo feito, se vocês sabem o que está sendo feito, onde eu posso ir, onde eu posso também me engajar para
essa minha ansiedade se tornar realidade, se tornar uma lei, se tornar, sabe, algo realmente que vale a pena a minha existência aqui no mundo. Essa lei que garante educação, acesso, convivência familiar e comunitária já existe. Né? Ela já existe, o Estatuto da Criança e do Adolescente garante isso, todos nós somos responsáveis por isso. Então, se você sabe de alguém que esteja privando essa criança desse convívio, a primeira coisa a gente tem que conversar, apoiar, não é só denunciar, chegar, esclarecer, trazer para outros profissionais, para que a pessoa possa saber se Essa situação que eu vivi, graças a Deus, foi solucionada. Hoje é uma criança, a sociedade conhece, mas foi assim um trabalho muito árduo, mas valeu a pena. Só que a pessoa, né, enfim, teve essa dificuldade, mas é bom saber que eu já sabia que existia, por isso que eu essa dificuldade existe, né? Eu acho que nenhuma pessoa recebe sem nenhum impacto, né? Qualquer notícia que possa mudar o ciclo da vida, né? Seja você, né, Ana, quando você foi te receber a notícia de que sua condição de vida ia mudar, você teve um impacto, tem um tempo para você assimilar. Uma família, quando recebe uma criança com deficiência, tem um tempo para assimilar. Isso é natural e saudável. As pessoas, elas não têm que serem heroínas. A gente tem hoje uma geração de crianças, que é a geração da síndrome congênita do Zika vírus, que teve um boom, né? Hoje elas estão aí com 2, 3 anos. E as que sobreviveram, né? Porque milhares morreram, a gente não tem como a gente saber mesmo, né? Porque muitas não chegaram a nascer, outras morreram. Não tem aí um número, eu não sei te dizer quantas crianças hoje tem, mas são alguns milhares, principalmente no Nordeste, né? De famílias carentes, e de famílias que planejaram muito ter um filho e, de repente, aquele filho não nasceu do jeito que elas queriam. E a diferença é que não é não são 2, não são 3, são milhares. Fruto de um fato externo, né? que não tinha como você impedir, enfim. E essas crianças hoje elas estão aí com o desafio, né, da sociedade ter que aprender a conviver, a garantir todos os direitos para elas, principalmente o acesso à saúde, que é o que elas mais precisam, né? Acesso a medicamentos que são caros, medicamentos que essas famílias e que as prefeituras e que os governos não têm condição de oferecer. Essas famílias têm muita vergonha também, né, de sair com seus filhos, porque choca. Não é porque elas rejeitam os seus filhos, porque elas querem proteger os seus filhos. E a gente tem sempre que trabalhar na perspectiva de que elas têm direito a sair, a frequentar a escola. Então, o poder público ele está com relação à microcefalia, enfim, embora não seja o objeto da sua questão, mas é um fato relevante que a gente precisa olhar. Todo mundo olha, né? Quando vê um bebê assim, e aí tem aquele misto de pena, tem aquele misto de raiva, né? Que eles fazem de tudo, menos ajudar aquela mãe. Menos perguntar, falar assim, o que você precisa? Né? Que eu posso te ajudar de alguma forma? Não, é só aquela questão do destacar o que é diferente. Então, aonde que você pode canalizar a sua ansiedade? Há em muitos lugares. Aqui em Brasília, então, falando daqui, tem muitas entidades que você pode trabalhar como voluntária. Resolver o problema a gente não vai resolver tão cedo, mas eu acho que cada um fazendo um pouquinho vai melhorar a condição de vida dessas pessoas. Então, aqui, por exemplo, tem uma entidade que chama... É uma instituição de acolhimento de crianças que foram encaminhadas para adoção, né, que foram entregues para adoção, foram abandonadas, com deficiência, né, aqui na Vila Planalto. E essas crianças cresceram e hoje são adultos. E elas não foram adotadas, não voltaram para a família natural e estão lá. Então, tem meninos lá com hidrocefalia, que já são homens, né, têm 20 e poucos anos, estão lá. E essa entidade de acolhimento passou a ser também uma entidade de longa permanência, né, para eles. Então, sempre vai ter um lugar que você possa trabalhar e vá com essa perspectiva de contribuir no dia a dia, porque nós não vamos salvar ninguém, né? A gente não vai transformar a realidade do mundo naquele mundo que a gente quer. Porque isso nos dá uma ansiedade muito grande. A gente que quer trabalhar, a gente quer fazer alguma coisa, é de pouquinho em pouquinho. Sempre na perspectiva de conversar, de esclarecer, de dizer aonde que ela pode buscar ajuda. Porque, às vezes, essa família, ela, independente da classe social dela, ela quer informação, ela quer acolhimento, ela quer apoio. Ela não quer
a polícia batendo na sua porta, e não é uma lei que vai mudar isso, né? Até porque a lei já existe, mas também não vai ser uma lei, não vai ser uma atitude punitiva, né, que vá mudar. É o que a gente está falando aqui. É essa troca de experiência, é saber que tem outras pessoas que compartilham das mesmas dificuldades que você, é saber que essa pessoa tem condição de buscar um apoio, que não é fácil mesmo, e não tem que ser fácil. Viver esse luto, às vezes essa família precisa viver esse luto para... a gente fala luto, é uma palavra fria, ruim, porque tem esse aspecto da morte, né? Mas ela tem que viver o impacto dessa notícia, para depois ela se reinventar e aprender, né, como é que ela vai administrar essa nova condição de vida para ela. Mas é isso que eu acho. Eu queria pedir a opinião das nossas convidadas, também de vocês, sobre um fato recente que eu fiquei sabendo. Há um pequeno filme sobre pessoas com síndrome de Down, feito na Europa, se não me engano, na França, falado em francês, espanhol e inglês, por crianças com síndrome, crianças e jovens, mais jovens e adultos com síndrome de Down, dizendo: você que está grávida e já sabe que vai ter um filho com síndrome de Down, fique sabendo que seu filho vai poder... Aí cada um fala um trechinho dessa longa frase. Vai poder viajar, vai poder morar com companheiros, vai poder trabalhar, vai poder estudar, vai poder ser bem-sucedido nisso ou naquilo. Comercial lindo, assim, com aquele apuro publicitário. Todos os jovens selecionados falam de uma maneira assim muito cativante, muito interessante. O que aconteceu? Quem fez esse filme, que foi bastante veiculado, foi a Associação Internacional de Síndrome de Down, se não me engano. O que aconteceu? Esse anúncio, esse filme, foi proibido na França porque estava constrangendo as mulheres que tinham abortado crianças, sabendo que teriam alguma deficiência, especialmente a síndrome de Down. Queria saber a opinião de vocês sobre essa proteção às mulheres que ficaram constrangidas e se sentiram mal com esse comercial. Estou impactada ainda. Eu acho que são esses melindres aí que a gente tem, né? Assim, tá ouvindo? Não. Me parece que a legislação na França é bastante aberta, né, para essas questões, né? E não só na França, em muitos países, né, quando se identifica que tem uma deficiência, já autoriza, né? Não tem autorização, do livre exercício. É do livre exercício, né? Uhum. Agora, restringir uma propaganda, daí já é demais, né? Que é a construção, é a desconstrução da discriminação à pessoa com síndrome de Down, né? Então não está falando de outra coisa, está desconstruindo aquelas pessoas, a existência daquelas pessoas, a vida comunitária, a alegria e todos os outros aspectos. Então é um constrangimento me parece um pouco como o contrário. A gente viveu aqui no Detran do DF, vocês viram uma propaganda, né? Então aquela propaganda de um cadeirante dizendo a vida, né? E a mensagem principal: a vida sobre rodas nem sempre é emocionante, né? Querendo dizer que a negação da minha vida como uma possibilidade de viver emoções e etc. Então, eu acho que equivale a isso, né? Então, só que é o contrário, né? Porque uma propaganda que desconstrói esse capacitismo, essa discriminação, sendo punida, sendo banida de um país inteiro, né? E de uma cultura, né? Na Europa, eu acho absurdo isso. O direito a exercer a maternidade é um direito que ele tem que ser perguntado somente para a mulher. Então, assim, a mulher, quando ela quer exercer a maternidade, ela vai exercer, tendo aquele filho ou não.
Então, quando ela decide por abortar, eu acho que é uma decisão dela. Não vou entrar no mérito se é legal, se não é. Mas, no fundo, é uma decisão dela. Se a lei permitir, ela vai no sistema público de saúde ou no privado e vai lá e faz. Se a lei não permitir, ela vai lá e compra um remédio ilegal e ela faz do mesmo jeito. Então, o fato dessa criança ter síndrome de Down ou não, às vezes, ou ter uma deficiência, vai impactar ou não no direito dela fazer essa decisão. Que pode ter um cunho religioso, enfim. Agora, realmente o constrangimento, né? É como você... ela se lidar com aquilo de não saber lidar com o eventual arrependimento da decisão dela. Né? Então, é esse constrangimento que a gente vive hoje. E se essa propaganda serviu para ela refletir sobre isso, já valeu. E aí, retirar de circulação, ele é a prova de que nós não falamos disso, não estamos preparados para falar disso. Porque se alguém sofreu com aquilo, é porque ela poderia ter feito diferente se ela tivesse recebido um apoio diferente. Então, na Suécia, salvo engano, não nascem crianças com síndrome de Down já há alguns anos. Eu acho que é na Suécia. Onde... Por quê? Porque as pessoas, né, fazem o aborto terapêutico, né, como se diz, porque não é que é permitido, ela já faria do mesmo jeito se não fosse, mas ela é consenso lá na comunidade médica, na comunidade social, eu acho que é da Suécia. Então, já há alguns anos não se tem crianças com síndrome de Down. Hoje, os que têm são adolescentes, adultos e tal. Então, daqui a alguns anos não terá. Naquele país não terá mesmo. E é uma realidade que não tem a ver, né, gente, com pobreza, né? Muito pelo contrário, né? Então, você trazer esse debate, ele é importante. Nós não podemos impor a maternidade para ninguém. Não há de se impor, né? Porque a pessoa vai exercer aquilo ou não. O meu filho, o Miguel, por exemplo, ele foi adotado. Eu adotei o Miguel. A genitora dele não quis ele. Não quis ele, não porque ele é síndrome de Down, porque ela não queria mesmo. Ela já procurou a justiça antes dele nascer e ela não sabia. E o fato dele nascer com síndrome de Down, para ela, foi irrelevante. Né? Ela não queria exercer aquela maternidade e ela entregou ele para adoção. Agora, eu conheço pessoas que viveram, que abortaram, ou que esse filho nasceu, e tem gente que está sofrendo até hoje. Não aceitou este filho. Ela também não estabeleceu aquele vínculo de maternagem com aquela criança, mesmo ela estando do lado dela. Mesmo ela tendo assumido aquela gravidez e assumido aquela maternidade, e ela acaba não exercendo isso. Então, falar disso é importante. É um processo, e muito me espanta que na França, né, um país tão alinhado, né, com os preceitos de direitos humanos, tenha acontecido esse tipo de situação. Mas na Europa... É um debate mesmo que está acontecendo, né? De que as pessoas... Existe, né, aquele mito de que a mulher velha, né, que tem criança com síndrome de Down, né? É a mulher velha. E, na verdade, não, porque... Não, na verdade, não, porque... Não, mas para a literatura, 35 já é a mãe velha, né? Então, assim, é a mãe velha. E, na verdade, não, porque a síndrome de Down ela é uma gravidez altamente de risco, abortável. E as mulheres jovens, às vezes, no atribular do dia a dia, elas, né, acabam tendo aborto natural. Né? Então, às vezes, uma mulher madura, que tem uma vida mais tranquila, que cuida mais do corpo, que deseja muito aquela gravidez, né, ela acaba conseguindo investir mais naquela gravidez e ele acaba nascendo com essa mulher madura. Mas eu conheço, e a gente sabe que a questão da idade não é preponderante nesse sentido. Mas é um debate, sabe, importante que a gente tem que colocar. E se alguém se arrependeu, alguém se sentiu ameaçado e constrangido e ofendido, né, já serviu. Né? Quem sabe ela possa refletir e conversar sobre isso. E ter o direito das pessoas... Ter o direito das pessoas nascerem, ter o direito das pessoas exercer essa maternidade, independente da condição delas. A gente está tendo também essa questão com a questão do Zika vírus. Né? Muitas mulheres recorreram ao aborto terapêutico com autorização da justiça, e outras não, porque a legislação brasileira prevê
que quando o aborto pode ser uma ameaça, né, à saúde da gestante, que possa ser concluído. Mas muitas pessoas, o risco de ter uma criança, porque elas tiveram Zika, porque elas estavam grávidas, né, nesse primeiro trimestre de gestação, o mero risco, e nem sabia se aquela criança ia ser acometida pela microcefalia, a simples suspeita, nem era confirmação, viabilizou, com certeza, milhares de abortos. Né? E aí a dúvida fica, e se aquela criança não tivesse a microcefalia? Será que ela teria abortado? Se ela tivesse certeza que ele teria ou que não teria, o que ela decidiria? Né? Então, a gente não pode julgar a mulher por ela fazer um aborto. Não, a questão não é essa. A questão é a informação que ela tinha suficiente para poder fundamentar a decisão dela de seguir ou não adiante com aquela gravidez. Boa noite, meu nome é Tona. Eu trabalhei uns anos na ANDI, tenho feito trabalhos nos últimos anos para a ANDI. Para quem não conhece, é uma ONG de direitos humanos que tem trabalhado durante muitos anos com crianças e adolescentes, né, temáticas relacionadas a essa. Agora trabalha com outras questões de direitos humanos. Faz um trabalho muito interessante e tenho também participado de muitos grupos de militância nos últimos 8 anos. A questão da deficiência, nesses espaços todos, aparece muito pouco, assim. Eu imagino que a ANDI já tenha trabalhado isso, né, essa relação da infância com deficiência. Não lembro de ter visto publicações, tudo, imagino que sim, mas nos coletivos que eu participei, de militância, a deficiência não aparecia. Várias pautas se encontravam, né? Que é essa questão que você colocou, a deficiência e a questão de ser mulher deficiente, né? Várias pautas se encontravam ali. E eu pouquíssimas vezes vi a questão da deficiência, né? Aproximar da questão de gênero ou aproximar da questão de raça, coisas assim. Eu queria saber de vocês duas, aproveitando que está sendo gravado aqui, se vocês podem indicar publicações, não sei, materiais interessantes para as pessoas, porque eu acho que essa questão da deficiência não ter visibilidade mesmo em muitos espaços que as pessoas estão tratando sobre direitos humanos, sabe? É um reflexo mesmo, né, de uma mentalidade capacitista. A gente realmente, eu sinto que eu mesma não tenho entendimento de várias coisas, né? Por não ter uma convivência diária com uma pessoa deficiente, por não ter uma deficiência, mesmo com toda essa experiência na área de direitos humanos, ainda é uma coisa muito nova para mim. Esses debates têm sido maravilhosos, super formadores mesmo. E aí eu queria saber se vocês têm coisas para indicar para a gente, para as pessoas que vão ver o vídeo também. Eu já havia dito, né? Eu acho que a gente pode, de cabeça, assim, a gente ia sentar e ficar 2 dias conversando, né? Mas eu acho que é importante o festival colocar, né, em alguma parte dos créditos, né, fazer um contato com o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD, para que se publicize, né, se apresente, né, toda essa capacidade de publicação que tem. Mas é o que eu te falei, existe uma produção acadêmica, uma produção bibliográfica, mas que fica da gente falando para a gente. Né? É isso, a gente fala para nós mesmos e não se divulga. Tanto é verdade, né, que eu divulguei muito, né, isso entre as pessoas. Super legal, né? Todo mundo acha lindo e aí não consegue vir. Eu mesma estou aqui já há quase 10 dias querendo vir todo dia. A gente não consegue. Mas o fato de ser gravado, o fato de ficar ali permanente, isso multiplica. Eu acho que a vantagem, né, do festival é a perenidade do projeto. Se você quiser assistir uma discussão de 2010, você vai conseguir. Então, eu me comprometo, né, a passar um link, né, para que o festival possa publicar no site de onde encontrar mais, né, para vocês poderem.
E convido vocês a participarem do CONAD, a ver as discussões. A primeira vez que eu vi a discussão de 2 conselheiros, um cego e um surdo, discutindo sobre uma resolução, foi uma coisa incrível. Porque eu não achei que aquilo era possível, né? E aí eu vi que era possível, que aí tinha o cego falando com o surdo, mas o surdo não escutava o cego e o cego não via o surdo. Então, é fantástico. E no CONAD você vê isso. E eram discussões fervorosas, bravas, né? O pessoal bem aguerrido. E é muito interessante. Eu convido vocês a conhecerem mais esse segmento. A Secretaria precisa muito do interesse das pessoas para que ela possa crescer. A última Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência abordou a temática de gênero, raça, etnia. E foi bem interessante. Eu acho que o material da Conferência Nacional, dessa 4ª Conferência Nacional, então, essa junção dessas temáticas da diversidade junto ao movimento de defesa dos direitos da pessoa com deficiência ainda é recente, mas está muito na academia. Daí eu tenho de lembrança assim, a Anaí Guedes de Mello, que é uma militante de direitos humanos, de gênero e deficiência, é da UFSC, né? E ela que traz foi debatedora também já do festival, ela é ótima. Eu a conheci o ano passado na conferência, um encontro preparatório da Conferência Nacional de Mulheres, onde se identificou, a SPM identificou que tinha poucas mulheres com deficiência que tenham sido eleitas representantes nos seus estados. Então, devido a essa representação das mulheres com deficiências, reuniram 30 mulheres com deficiências do Brasil inteiro para a gente qualificar esse debate de gênero e deficiência. Mas a gente ainda tem muito a evoluir, mas acho que pode ser por aí. E, recentemente, no CONAD, teve uma situação até que foi bastante polêmica, foi para a mídia, a conselheira da representante da CUT foi fazer essa abordagem de gênero, raça e deficiência, e foi interpelada pelo secretário nacional da pessoa com deficiência. E daí essa fala do secretário foi para a mídia, e daí teve um movimento, então estão vários coletivos de pessoas com deficiência e debates de gênero fizeram uma nota a respeito desse posicionamento, que foi fruto dessa gravação, desse áudio, dessa fala do secretário, né? Mas é isso, acho que a gente tem muito para tratar mesmo. Bom, se não temos mais perguntas, estamos chegando na nossa hora. Eu agradeço a presença de todos, peço às nossas convidadas para fazerem suas últimas palavras aqui nesse debate. Lembrando que o festival continua até domingo e no site tem toda a programação, se vocês quiserem divulgar para pessoas que possam assistir nesses últimos 3 dias. Lembrando também que amanhã e sábado são 5 sessões por dia, porque acrescentamos a sessão das 13 horas. Então, são 5 sessões amanhã, 5 no sábado e mais 4 no domingo. Dá para assistir o festival inteiro nesses últimos dias, para quem perdeu até agora. E então, obrigada a todos e peço que as convidadas façam sua despedida aqui desse debate. Olha, eu acho que eu já falei demais. Eu estou chegando no meu limite físico também, né? E quero só agradecer essa oportunidade incrível e solicitar, né, se a gente tiver autorização de poder divulgar esses vídeos, esses filmes, a gente poder permitir que mais gente venha a conhecer essas obras e a gente se comprometer em popularizar esse debate. Com certeza a gente vai agradecer muito. Um abraço. Eu agradeço imensamente, mesmo estando aqui. E para mim é uma honra, né, ver o crescimento do festival. Né? Eu acho que é como se fosse um filho, né? Que a gente vai vendo, é o filho da amiga, que é filho de todo mundo, e ver os nossos filhos crescendo e a gente enriquecendo e vendo o tanto que as pessoas estão mudando. Eu acho que a ansiedade que nos maltrata, a gente tem que lidar com ela com essa serenidade de saber que nada como um dia após o outro, e que o tempo vai passando, e que hoje nós estamos falando disso, e daqui 10 anos o festival vai estar aí também, e vão ter outros filmes, e as pessoas vão estar cada vez mais melhorando a forma de lidar com esse tema, e quem sabe de poder, né,
mudar e exigir mesmo dos nossos governantes, dos nossos políticos, da nossa sociedade, da França, né, que tenha esse olhar cada vez mais humano e que as pessoas possam crescer e viver da forma como elas são, né, sem que a gente possa se enquadrar aí nas caixinhas da vida. Muito obrigada, conte sempre comigo, tá bom? Obrigada a todos e boa noite.